E o atacante Pedro faltou ao treino do Flamengo nesta segunda-feira, o que motivou várias especulações. Ele poderia pintar como reforço do Palmeiras. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz respostas. Já o Palmeiras insiste na contratação de Aníbal Moreno. O volante faz força, mas tem um pequeno grande problema. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Tenho certeza que você vai curtir o vídeo de hoje. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal, com a missão de deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Quero falar agora sobre Pedro. Informação super importante dessa segunda-feira. Pedro faltou ao treino marcado para amanhã. Logo, Pedro, que foi um dos pivôs da grande confusão no final de semana, ele foi agredido pelo preparador físico do Jorge Sampaoli, o Pablo Fernandes. Essa agressão custou ao auxiliar argentino o seu cargo, ele precisou ser demitido durante o fim de semana. Pedro seria multado na reapresentação do elenco nessa segunda-feira, mas ele não apareceu. 3 horas depois do início do treino, ele mandou mensagem para avisar que não apareceria por causa de dores no rosto, porque ainda não se sentia confortável com tudo o que passou no último final de semana. A grande verdade é que o Pedro aguardava, esperava que a diretoria demitisse o Jorge Sampaoli. Pedro chegou a dizer, na publicação que fez na conta do Instagram, depois de ser agredido pelo auxiliar técnico, que vinha sofrendo ameaças e que o ambiente não era bom para ele, que havia uma série de represálias, o aspecto psicológico pesado da comissão técnica do Sampaoli. E quando ele deu esse recado, ele também deu essa dica falando que o Sampaoli era responsável por isso. Diante desse cenário, ele aguardava que o Sampaoli fosse demitido. Como o Flamengo decidiu manter o treinador argentino, o Pedro analisa a possibilidade de ir à justiça. Até por isso ele faltou no treino. Não dá para cravar que ele irá à justiça, mas é uma alternativa que está sendo estudada. E diante desse cenário, começaram a pipocar notícias de que ele pode pintar no Palmeiras, pode pintar no Corinthians, enfim. Quero assegurar para vocês que o Flamengo não tem nenhuma intenção de negociar o Pedro com um rival. Se depender do Flamengo, a chance disso acontecer é zero. Nicola, mas e se o Pedro for à justiça, alegando que sofreu agressão e conseguir a rescisão do contrato? Poderia se mudar para um rival brasileiro? Poderia. Mas vale a lembrança de que o Pedro está impedido de atuar por qualquer outro clube no Campeonato Brasileiro dessa temporada. Isso porque ele já jogou 13 vezes pelo Fla no Campeonato Brasileiro, e você sabe que para mudar de clube o cara pode ter no máximo 6 partidas. Então, se o Pedro, por exemplo, fosse à justiça, conseguisse a rescisão e fechasse com o Palmeiras ou com o Corinthians, ele só estaria à disposição do Palmeiras na Libertadores e do Corinthians na Sul-Americana. Nem a Copa do Brasil poderia ser disputada, afinal de contas o Pedro já atuou por um outro time na Copa do Brasil, no caso o Flamengo. O mais natural é que Pedro esteja armando toda essa confusão para tentar ou diminuir a força do Sampaoli ou tentar cavar uma negociação com o exterior, que é seu caminho já há algum tempo. O Palmeiras não fez qualquer manifestação de interesse no Pedro. O Leandro Quesada, jornalista super das antigas, também cravou que o Corinthians tem a intenção de contratá-lo. Chequei com 2 fontes diferentes do Corinthians, ambas asseguraram que não há absolutamente nada. Hora de falar sobre o Palmeiras. Informações importantes, tenho 2. Quero começar com uma informação exclusiva. Lucas Esteves, lateral esquerdo da base do Palmeiras, que já teve no Colorado Rapids e que estava emprestado ao Fortaleza, está de mudança. Vai sair do Fortaleza e vai jogar no Atlético Goianiense, empréstimo até o fim da temporada, sem custos e sem opção ou obrigação de compra. A mudança se dá porque no Fortaleza ele não vinha jogando, foram só 6 partidas desde o início da temporada, o último jogo há mais de 3 meses. Já no Atlético Goianiense, ele vai substituir o Jefferson, que se mudou para o Vasco, e a ideia é que seja titular absoluto na Série B. Tanto o Palmeiras quanto o Esteves entendem que o lateral precisa de minutos para continuar evoluindo. Outra informação, Aníbal Coutinho, Aníbal Moreno. Esse é um volante de 24 anos de idade, argentino, que pertence ao Racing. É o grande sonho de consumo do Palmeiras depois de várias tratativas negadas, como do Wallace, do Wendel, do Matheus Henrique, entre outros. Jogador dos mais modernos do futebol argentino, enorme potencial. Só 24 anos de idade, como eu contei, o Aníbal Moreno quer jogar no Palmeiras e tem feito muita força junto aos dirigentes do River para deixar o clube. Junto ao Racing, perdão. O Racing chegou a sugerir ao atleta que ele tivesse uma renovação de contrato com o maior salário do elenco. Ainda assim, o Aníbal disse que não, prefere sair do clube.
O Racing já disse que não vai liberá-lo e o clima está bem quente e chato entre o Aníbal e o Racing. O Palmeiras aguardando, tem pouco tempo para resolver esse problema. Você sabe, a janela de inscrições se encerra no próximo dia 2, a menos que o Aníbal consiga dar a volta nos dirigentes do Racing. O Palmeiras deve precisar buscar um plano B. Importante contratar. O Palmeiras é um dos poucos clubes do Brasil que ainda não tem qualquer reforço nessa janela de inscrições. Bom, vamos lá, ó. Quem é que tá perguntando aqui, ó? O Celso de Jesus. Nicola, o que tem de verdade no Arão no Palmeiras? Essa informação foi primeiro publicada por um jornalista turco que cobre o Fenerbahçe. Ele contou que o empresário do Arão negocia com o Palmeiras. O Palmeiras nega, o empresário do Arão nega. Inclusive, o empresário do Arão só admite ter negociações com clubes da Arábia Saudita, um deles o Al Hilal, time para onde se mudou o Jorge Jesus, negociação que faz todo sentido. O JJ trabalhou com o Arão no Flamengo e o levou para o Fenerbahçe, e agora está tentando levá-lo também para a Arábia Saudita. O Daniel Carlos está perguntando sobre Pedro no Verdão e o Almínio perguntando sobre Pedro no Timão. Vamos começar a explicar essa história do Pedro para vocês. Primeira informação, o Pedro quer deixar o Flamengo. A treta dele é com o Jorge Sampaoli. É óbvio que a maior frustração dele era com o preparador físico demitido nesse domingo, o Pablo Fernandes. Mas não para por aí. Quando ele solta um texto no Instagram admitindo que foi agredido, mas que vem sofrendo pressões psicológicas nos últimos dias, e não se refere só ao preparador físico, ele inclui também nessa conta o Jorge Sampaoli, e o Pedro esperava que o Sampaoli fosse demitido. Sampaoli foi mantido depois de uma reunião de 2 horas nesse domingo, e por conta da presença do Sampaoli, Pedro decidiu não aparecer para o treino. Ele faltou ao treino. 3 horas depois do início do treino, ele mandou mensagem aos dirigentes do Flamengo alegando que estava com dores no rosto. Não seriam dores no rosto que o impediriam de treinar. A verdade é essa. Então ele está forçando a barra para deixar o Flamengo, está analisando junto ao seu departamento jurídico se existe alguma possibilidade de pedir a rescisão do contrato por justa causa, alegando que foi agredido por um funcionário do Flamengo. Se ele conseguir, se ele entender que vale a pena correr esse risco de brigar para sair via justiça, ele pode pintar no Corinthians, pode pintar no Palmeiras? Até pode. Mas é importante lembrar que o Pedro não pode jogar mais, nem pelo Palmeiras, nem pelo Corinthians no Campeonato Brasileiro, muito menos na Copa do Brasil. Ele já estourou o limite de jogos no Brasileiro, tem 13 partidas. Em relação à Copa do Brasil, só de ter atuado por um outro clube, Flamengo, isso impediria, por exemplo, que ele jogasse a semifinal da Copa do Brasil pelo Corinthians. Então restaria apenas a Libertadores para o Palmeiras e a Sul-Americana para o Corinthians. Não estou botando muita fé nessa história. A impressão que eu tenho é de que o Pedro está forçando essa barra para ser negociado com um clube do exterior. Times da Inglaterra já haviam sinalizado com a intenção de contratá-lo, tá bom?